A manutenção preventiva e curativa de cascos é muito importante em vacas leiteiras, pois permite que elas caminhem, alimentem-se bem e tenham produções vitalícias elevadas. No programa de hoje você vai conhecer um pouco mais sobre esse assunto. Não sai daí, eu volto já já. Nos bovinos adultos, o casqueamento tem como principal objetivo prevenir doenças dos cascos. O UNEC, em parceria com a Emater e o Sindicato dos Produtores Rurais, promoveu um curso sobre a manutenção dos cascos bovinos leiteiros, utilizando a técnica de casqueamento para os alunos da medicina veterinária e produtores rurais. Bom, o casqueamento bovino ele é super importante, ele é primordial, porque o que ele vai definir? Ele vai definir o conforto do animal. Lembrando que o bovino, principalmente o gado de leite nosso, ele está em regime de pasto e ele precisa do sistema locomotor para ele se locomover. E se ele tiver algum problema de aprumo ou alguma infecção de casco, isso vai interferir na produtividade desse animal, ou seja, na reprodução ou na produção de leite. Algumas das principais dificuldades da pecuária leiteira são as afecções podais e que merecem muita atenção. Por isso, é essencial conhecer as principais doenças de casco que afetam o bovino de leite. Bom, primeiramente nós vamos falar a questão do preventivo. O primeiro preventivo que a gente tem que ver é a maneira que os animais caminham. Nós temos um score de caminho. À medida que o animal vai caminhando, quando ele vai estendendo as flexões, eles vão claudicando, eles vão mancando. Então a gente vai observar primeiramente a coluna do animal, o dorso do animal. Se ele estiver reto, estiver caminhando normal, o que a gente fala caminhando normal, que o posterior esteja andando junto com o anterior, sobrepondo o anterior. Se o animal tiver algum problema de casca, a primeira coisa que vai interferir nele é o aprumo, então você vai olhar na coluna, no dorso, e ela vai ficar envergada, tá? E a segunda coisa que a gente olha como preventivo que a gente faz é o uso de pé-dilúvio. Pé-dilúvio é uma estrutura que a gente tem na saída do curral ou na saída da sala de ordenha, onde nós temos uma solução desinfetante que os animais passam lá. Caso eles tenham uma pequena ferida, eles vão sarar. Tá? Então, o mais importante, outra coisa, seria o casqueamento preventivo. O que a gente lembra? O casco é nada mais, nada menos do que uma unha. E essa unha, ela cresce com uma velocidade grande, de mais ou menos meio centímetro por mês. E nem sempre o animal tem o desgaste normal. Então, esses animais precisam de ter um casqueamento preventivo. Tá? Agora, com relação às afecções no bovino, nós vamos dividir elas em 3 classes. Nós temos, por exemplo, as 4 maiores que acontecem na sola. Na sola nós temos hematoma de sola, nós temos úlcera de sola, nós temos abscesso de sola e nós temos doença da linha branca. Depois nós temos as doenças que acontecem no interdígito do animal. Nós temos o tiloma, que tem um nome mais comum de gabarro, tá? E nós temos a erosão de talão. E as outras doenças que nós temos, mais ligada à parte, tem a mais infecciosa que nós temos, que chama DD, dermatite digital. Muita gente também chama ela de verruga de casco. Essas doenças são as principais. Existem alguns tipos de ferramentas mais utilizadas no casqueamento. O instrutor Alberto Magno nos explica. Bom, as ferramentas usadas no casqueamento bovino, tanto na área preventiva quanto na área curativa, são simples. Nós usamos, primeiro, essa ferramenta aqui, que ela tem o nome de rineta. Essa rineta, ela tem um corte tanto de um lado quanto do outro, para que você possa fazer um serviço adequado. Ela a gente usa para aparar a sola e o talão, tá? Depois que nós aparamos a sola e o talão, nós temos a turquesa. A turquesa tem a função de aparar a muralha e a pinça, tá? E depois que você faz as aparações com a rineta e com a turquesa, nós usamos a esmeriladeira para fazer acerto das aparas. Então, realmente, são só essas 3 ferramentas que nós usamos para fazer o casqueamento bovino. Os alunos do curso de Medicina Veterinária do UNEC, Fernanda e Matheus, falaram sobre o aprendizado e a importância da iniciativa. No curso da Medicina Veterinária, é na questão porque envolve tanto a anatomia, a fisionomia, você
Você vê a mobilidade do animal, você vê a coluna dela, tá ereta, tá certinha. E a linha, né, das pernas, você vê se ela tá caminhando bem, se não tá. E isso interfere muito na questão da saúde dela. O animal que está doente, ela já não alimenta direito, ele não se locomove bem, então assim, isso interfere. Então a locomoção é super importante e a gente conhecer a respeito de como que o casqueamento interfere na locomoção e ver essa importância e saber também tratar. Isso é muito importante, tá? É fundamental, principalmente assim, em questão de bovinos que vivem em sistemas de criação intensivo e semi-intensivo, que são animais que já não têm muito desgaste do casco, e a gente precisa de ter um acompanhamento desses animais para poder estar cuidando desse tipo de coisa, né? Do casco do animal, que é importante, é fundamental. O que eu tô tirando de maior proveito desse curso é que eu não sabia o quão era importante o casqueamento para os animais. A gente tirou muitas qualidades e principalmente que o casqueamento para o animal é fundamental, quanto o animal leiteiro, quanto para corte. Tendo um bom casqueamento, influencia na qualidade ideal de carne, de leite, através dos cascos, é a base de tudo. O crescimento e a atuação como profissional da medicina veterinária também em animais pesados é evidente. Atualmente o país conta com 118 médicos veterinários em atividade, dos quais 58.400, ou seja, 49% são mulheres. Até os anos de 1980, elas representavam apenas 20% da categoria no país. No ano passado, 64% dos médicos veterinários recém-formados eram mulheres, segundo o Conselho Federal de Medicina Veterinária. Eu acho importante a gente mostrar que não são só os homens, né, que estão inseridos nessa área, que nós temos paixões, a gente se define na área também, se encontra, né? Nas dicas e curiosidades do momento, vamos conhecer o melhor período para se fazer o casqueamento em gado de leite. Confira aí. O melhor período para a realização do procedimento é o final da lactação, início do período mais seco, já que nessa fase o animal é levado para um local seco e separado do rebanho, o que vai contribuir para a recuperação de seu casco. É importante realizar o casqueamento nesse período, pois se for realizado em vacas em lactação, ele vai retirar a camada mais resistente do casco e deixará o animal mais suscetível a novas lesões. Em resumo, basta seguir essas regras. Aguarde de 80 a 100 dias após o parto. Faça o procedimento invariavelmente no período de secagem. Realize o casqueamento preventivo ao menos 2 vezes por ano. O casqueamento preventivo, juntamente com ações para a melhora da nutrição, proporcionam conforto, qualidade e higiene do piso e evitam também algumas doenças dos cascos em bovinos. E para evitar maiores complicações, fique atento aos primeiros sinais de afecções. Ficam aí as dicas do Momento no Campo. Hoje falamos sobre o casqueamento em bovinos, uma técnica muito importante para a saúde do seu animal. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Fique com Deus. Tchau.